Hello, segundo ano. Vamos lá? Vê só. A gente tem estudado sobre os toys, que são os brinquedos em inglês, não é verdade? Hoje a gente vai fazer uma review sobre algo que nós vimos semana passada e também vamos ver uma parte nova do nosso assunto, certo? Então aqui a gente tem alguns toys que nós já vimos, falamos várias vezes já a pronúncia deles, mas aí ó, nós temos o teddy bear, balloon, kite, bicycle, car, ball, doll, train, certo? Vimos também esses aqui, ó, toy boat, robot, spin top, ok? Vimos também o verbo play, lembra que a gente viu o verbo play? Que aí o verbo play, no sentido, quando a gente está falando do brinquedo, ele vai significar o verbo brincar. Como a gente tem aqui nessa frase. I play robot. Eu brinco de robô. Certo? E hoje nós vamos ver algumas palavrinhas que fazem, elas na frase, elas dizem de quem está falando ou de quem está falando. Certo? Nós temos aí my, your, his e her. Lembra que a gente estudou o his e o her? O his vai ser quando a gente está falando do boy. E a her quando a gente está falando da girl. E his significa dele. E her significa dela. Mas além desses que a gente também vai revisar, a gente vai aprender o my e o your. O my é quando eu estou falando de algo que é meu. My, meu. Já o your vai ser seu. Quando eu estou falando de algo que é seu. Então, your significa seu. Então, my significa meu. Your significa seu. His, dele. E her, dela. Então, aqui eu tenho. I play with my toy doll. Certo? Então, aqui, ó. Eu brinco com minha boneca. Certo? Então, aqui, ó. Vê só. Percebe que eu utilizei o my. E veja que eu utilizei I. I quer dizer eu. I play with my doll. I. Se eu estou falando eu estou falando de uma coisa que é minha, provavelmente. Então, aqui, ó. I play with my doll. Eu brinco com minha boneca. My doll. Minha boneca. Certo? Se fosse my car, eu brinco com meu carro. My car, meu carro. Ok? Então, aqui o my, veja que ele está tendo sentido de meu. Então, é algo de posse. Então, veja. Tanto my, quanto your, quanto his, quanto her, a gente utiliza para falar de algo que é meu ou algo que é de outra pessoa. Então, é quando a gente vai falar de algo que pertence a alguém. Então, quando é que a gente utiliza o my, o your, o his e o her? Quando a gente está falando de algo que pertence a outra pessoa ou quando pertence a mim. Certo? Então, aqui, ó. Mas para cada sujeito, para cada pessoa, a gente vai utilizar um deles. O my é quando eu estou falando de mim. Certo? Já aqui, ó. I want to play with your toys. Então, eu quero brincar com os seus brinquedos. Veja, eu estou falando de algo que pertence a você. Your toy. Seus brinquedos. Veja, eu estou falando de algo que é seu. Your, seu. Então, é algo que pertence a você. Certo? Então, por isso que eu utilizei aí o your. Ok? Já aqui, a gente sabe que quando a gente está falando do her, a gente está falando que é algo que é dela. E quando a gente está falando do his, algo que é dele. Nesse caso aqui, ó. Mônica plays with her spin top. Então aqui, ó. Mônica brinca com o peão. Certo? Com o peão dela. Mônica brinca com o peão dela. Veja, a gente está falando de algo que é de quem? Da Mônica. Certo? E a gente sabe que ela é o quê? Uma girl. Não é verdade? Então, a gente está falando dela. Se é dela, então a gente vai utilizar o quê? O her. Ok? Já aqui, ó. Carlos plays with his kite.
Carlos brinca com a pipa dele. Então, his kite, pipa dele, certo? Então, perceba que eu estou falando algo que se refere a Carlos. E Carlos é um boy. Se ele é um boy, então é dele a pipa. Então, vai ser his, que significa dele. Então, Carlos plays with his kite. Carlos brinca com a pipa dele. Certo? Então, lembra aí, ó. My, quando eu estou falando de algo que é meu. Your, quando eu estou falando de algo que é seu, certo? De você. His, quando eu estou falando algo que é dele. E her, quando eu estou falando de algo que é dela. Ok? Quando a gente tá falando de uma pessoa que não é diretamente. A gente não fala diretamente com aquela pessoa. A gente tá falando de uma pessoa sobre outra. Então, ó. Desculpa, gente. Esse é o nosso assunto hoje, certo? E para respondermos no Zoom, nós vamos ter a página 51 e 52. A página 51, o que é que vai ser feito aí? A página 51, nós vamos ter aí para completar justamente com o my, o his e o her e o your. Mas como é que eu vou completar? Dependendo de como vinha na frase o sujeito, certo? Então, se estiver falando dele, he. Se estiver falando dela, her, certo? Se estiver tipo na primeira pessoa, I, eu, vai ser o my. Então, tudo vai depender de quem vem na frase, o sujeito. E na página 52, você vai observar a imagem que tem aí e responder as perguntas sobre ela. Porque vai estar perguntando quais são os brinquedos que estão aí, quantos desses brinquedos tem aí nessa imagem, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele diz na letra A, How many teddy bears can you see? Quantos ursos de pelúcias você pode ver? Então, você vai contar e vai colocar a quantidade e o nome do brinquedo. A letra B é a mesma coisa, ele vai perguntar quantas bonecas, e aí você vai procurar e vai botar a quantidade e o nome, bonecas em inglês. E assim até a letra D, certo? Sendo que ele vai perguntar sobre outros brinquedos. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye!